hoje é uma das maiores empresárias brasileiras. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Tudo bem, querida? Bem-vinda aqui no Bispo a Fé em Família. Me conta um pouquinho da tua história com a figura masculina. Fê, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar da minha história para milhares de pessoas e que sirva como um incentivo mesmo para ninguém nunca desistir dos seus sonhos. Chegar aqui e contar a minha história não foi tão simples assim. Eu passei por um longo processo de evolução para aceitar ela com muito orgulho, com muita honra, para poder incentivar as outras pessoas. O meu relacionamento, ele começou com 17 anos. Eu já tinha um relacionamento conturbado. Mas você já tinha uma figura de pai ausente antes? Já. A gente, às vezes, não auxilia uma coisa na outra, né? Não sabe a importância dessas figuras da nossa vida, do pai, da mãe. Por isso que o Bispo a Fé em Família, eu procuro sempre tocar muito nesse assunto, porque não é para você culpar ninguém. Não é para você responsabilizar ninguém da tua felicidade. Mas é só para você colocar cada situação no seu lugar. Que quando a gente organiza a casa dos nossos sentimentos, a vida fica mais leve. E é importante você entender qual é a tua origem. A Mirella demorou um pouco, mas ela entendeu que essa origem do relacionamento com a figura masculina, com o pai, já estava machucado lá de longe. Já. Porque teu pai não era muito presente? O meu pai, ele não era presente, o meu pai, ele tinha problemas com álcool, então ele sempre foi muito ausente, assim, e por mais que muitas vezes ele quisesse ser presente, ele não conseguia. Então, eu nunca percebi isso, a gente só percebe, eu falo que o ser humano, ele só consegue mudar por 2 motivos na vida, né? Ou porque ele vê que as repetições de padrões tá doendo mais do que manter ele nessa zona de conforto, ou porque a gente tem perdas muito grandes na vida, né? Um dos 2 motivos leva a essa evolução, leva a gente virar a chavinha. E quando eu tive essa virada de chavinha, foi quando eu procurei saber da minha história. Então, eu soube da história do meu pai desde a época que era casada com a minha mãe, que ele sofria com problemas com álcool. E você era muito novinha, você não tinha consciência dessa história? Não, por causa que a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos. Então, muito pequenininha mesmo. Muito pequenininha. Então, assim, algumas coisas podem ser que tenha ficado gravada mesmo, que a gente guarda muita coisa no nosso inconsciente, né? E outras eu fui adquirindo assim, conforme assim, eu fui crescendo e eu pedia a presença e eu não tinha tanta presença. E engraçado que quando a gente não aceita a nossa história e honra tudo isso, a gente repete padrões. E assim foi do pai da minha mãe com a minha mãe, assim foi comigo. E aí agora eu tive depois de ter passado por tudo isso e ter essa consciência, eu quis me curar mesmo e aceitar para que isso não se repita com meu filho hoje. Quantos anos tem teu filho? Hoje ele tem 15. Uau! Quer dizer, você está carregando a melhor parte de tudo isso que é o teu filho, a tua herança, né? Herança bendita, como a Bíblia diz. E aí, qual foi a hora que você conheceu tão novinha, ficou nesse relacionamento por tanto tempo? Como você conseguiu se libertar desse relacionamento abusivo? A gente começou um relacionamento, eu tinha 17 anos, eu era muito novinha. E quando eu fiz, e já era tudo muito conturbado, só que a gente não tem consciência disso, né? Quando a gente vive um relacionamento abusivo, a gente não tem consciência disso. A gente acha que tudo é normal e tudo faz parte. E quando eu completei 22 anos, eu tive o Lucas. Eu engravidei de 21 para 22 e tive o Lucas com 22 anos. Então eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo para morar junto, para criar uma família, mesmo tendo toda essa conturbação de um relacionamento. E a minha mãe sempre dizia, Mirella, não faz, não, porque todo mundo acompanhava. Eu falei, não, eu preciso, eu quero, nós vamos.
Ai. Mas eu acho importante você sair de um relacionamento sabendo que você apostou todas as fichas. Foi. Eu acho muito ruim você sair de um relacionamento sabendo, tendo consciência que, poxa, eu poderia ter feito algo e eu não fiz. Eu acho que o ciclo se fecha quando você sabe, eu apostei todas as fichas, eu fui até, eu entreguei o meu coração, mas realmente não tinha mais jeito. Não né? tinha. E no teu caso não teve jeito, né? A gente, quando você fala relacionamento abusivo, o que você diz? É agressão? É palavras? O que te incomodava tanto nessa relação, Minela? É porque o relacionamento abusivo, ele não vem com a força física, né? Ele vem com a força psicológica, ele vem com a força financeira. Então, foi essas causas que eu passei nesse relacionamento. E quando eu completei 25 anos, eu nunca esqueço, a gente vivia conturbando e eu sempre tentando passar por tudo isso. E quando eu completei 25 anos, eu lembro que foi umas 6 horas da manhã, o interfone tocou. E aí o porteiro falou assim, Mirella, você precisa descer, porque você tem que estar aqui presente. Era 6 da manhã. E quando eu desci, era um oficial de justiça, entregando algumas coisas no meu nome e fazendo eu assinar. E eu falei, mas o que está acontecendo? Eu não sabia nem o que era isso, eu era muito nova. O Lucas tinha 2 anos. E aí o que aconteceu? Aí eu peguei, quando eu subi, eu falei, o que é isso? E eu fui atrás, por causa que eu tive que assinar uma coisa que eu não sabia. E quando eu cheguei no banco, foi quando eu descobri o que estava acontecendo mesmo. Ele tinha feito uma dívida no teu nome? De uma 600 mil reais? Foi. E aí, assim, eu não acreditava nisso, eu não conseguia acreditar nisso tudo que estava acontecendo. Então, eu insisti, eu falei, não, você tem que resolver, eu não pode ser. E a gente insiste, porque a gente acha que a gente pode mudar as pessoas. E eu vivi isso durante 1 ano, tentando ver uma luz no final do túnel com ele ainda e para acreditar que isso estava acontecendo. Mas ele mudou alguma coisa, mantendo o mesmo comportamento? O mesmo comportamento, a mesma coisa. E aí, o apartamento que a gente morava era alugado e a mulher chegou para mim e falou assim, eu vou precisar vender, vocês vão precisar sair. Eu falei, agora é minha hora, porque se eu não me separar agora, eu não me separo nunca mais. E aí foi uma força, eu até me arrepio quando eu falo. Eu falo que quando a gente arrepia, a gente vem de dentro, né? Vem de alma. E foi uma força que eu tirei que eu não sabia de onde, porque eu gostava muito, na minha cabeça eu era muito apaixonada por ele. Na verdade, hoje a gente vê que a gente é apaixonada e viciada pela situação que a gente vive, né? Que ele estava me causando. E eu tirei essa força porque eu falei assim, eu tenho um filho muito pequeno, eu tenho uma dívida enorme, eu tenho 25 anos, e aí 26 na época, passou 1 ano, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E aí foi quando veio esse meu dom do empreendedorismo, que eu nem sabia de onde, eu tinha isso, eu não tinha consciência ainda disso. Eu cheguei para o lugar que eu trabalhava, e aí eu falei assim, porque eu trabalhava como gerente de estilo, eu falei assim, olha, eu preciso fazer um acordo que você me mande embora, porque eu vou trabalhar com vendas, porque eu não tenho mais o que fazer. Se eu não arcar com isso tudo, eu vou voltar para casa da minha mãe, só que assim, a minha família não tinha estrutura para pagar uma dívida dessa. E aí eu falei assim, eu vou arriscar tudo que eu tenho. Uau, você foi muito ousada. E aí, que nasceu? Que negócio que nasceu dessa situação? Eu tinha, quando ela aceitou o acordo, eu tinha 4 meses de subsistência na época. Então, na época, eu só não tirei o meu filho da escola particular. É muito importante frisar, assim, eu nunca procurei culpados por aquela situação. Eu sempre foquei em como eu vou resolver esse problema. Porque se eu ficasse naquilo... o culpado é ele, né? Me martirizando, eu preciso que ele resolva. Se ele fez, ele vai ter que resolver. Eu não ia conseguir sair do lugar que eu estava, que era lá embaixo. Então, eu foquei de como que eu ia resolver essa situação toda. E eu fui criada... A minha infância foi tranquila, porque eu fui criada pela minha avó. E a minha avó me deixou uma herança que ela
ela é incrível, que é uma das melhores e maiores que eu tenho, que é a minha fé. Então, a minha fé, ela sempre foi inabalável em tudo que eu fiz, em tudo que eu pensei em construir. Então, eu falo que a fé é a única força verdadeira que a gente tem, capaz de realizar todos os nossos desejos e nossos sonhos. É verdade. Esse negócio de empoderamento, claro que a mulher tem que ser empoderada. Mas o verdadeiro poder é o poder da fé. É o verdadeiro poder. Não é o poder de nada. Eu bati muito, eu acordava às 6 da manhã. Às 7h30 eu estava no Bom Retiro e no Brás. Olha lá. Eu batia de porta em porta. Olha lá. Ai, eu batia de porta em porta. Eu trabalhava das 6 às 9 como consultora de uma importação. Então, assim, não foi, assim... Como que você... Não foi. Eu construí um network assim, ó, andando mesmo e batendo de porta em porta e mostrando o meu trabalho, mostrando a credibilidade. E foi assim que eu construí todo esse network durante 11 anos. Foi na luta mesmo, que nem a gente faz hoje em dia, trabalha com muita luta. E eu sempre quis montar alguma coisa, mas eu não sabia o quê, porque eu nunca tive um dinheiro guardado para investir. E aí foi quando uma cliente minha pediu para eu desenvolver uma embalagem de zip-zap. E eu fui numa fábrica que estava abandonada e eu encontrei uma bolsa no chão, que hoje é a nossa bolsa, que chama Pini Cover, que é uma das mais vendidas. Não, essa é uma... essa é uma outra. Qual que é essa? Essa daqui foi uma que eu criei o ano passado, que eu amo de paixão, que ela pode usar tanto para um dia de praia. As iniciais, que linda, aqui, olha ó, aqui, tem mais... ó. Fernanda Hernandes Rasmussen, que linda. Gente, pra praia, adoro ir pra praia com as crianças. Ainda tem a alcinha dourada, amei. Pode levar o kit, Fê. Ai, que lindo, obrigada. E a necessaire. E esse tecido é impermeável? Esse tecido é impermeável, é fácil de limpar, então você pode levar pra praia, ele dura uma vida toda. Olha, parabéns. Obrigada pela presença obrigada. Me emocionou, sério. É que eu me controlei aqui, mas você me emocionou de verdade. Pela tua mensagem, pela tua inspiração. Sério. E por aquilo que você está passando para cada um que nos acompanhou. Olha, quem quiser acompanhar nas redes sociais, acompanha aí o Pini Personalizados, né? Isso. No Instagram. Pini personalizado, Pini _ personalizados. E no Facebook também. Também, no Facebook obrigada também. Pela presença, parabéns. Obrigada, de coração. Muito bem, de volta.